Bem, vamos dar início ao ciclo de palestras Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, nesse 16 de junho de 2020. Inicia agora o ABRS Online, a terceira edição do ciclo de palestras da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Grupo de Trabalho às Mulheres Visíveis. Nessa terceira edição do Banco de Palestrantes. Quero cumprimentar toda a audiência que nos prestigia nessa terceira edição, e o evento tem o apoio da OABRS na pessoa do digníssimo presidente Ricardo Breyer, juntamente com a realização da Comissão da Mulher Advogada da OAB, em nome da nossa presidente Cláudia Sobreiro de Oliveira, da nossa secretária Luceline Prado e da nossa tesoureira Elisa Branco. E também tem a realização do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, que é coordenado por mim e pela minha assessora Juliana Halpe. Agradeço a presença em nome do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis da Comissão da Mulher Advogada da OABRS e convido a todos e todas que permaneçam conosco durante esse evento, que terá 1h30 de duração. Hoje acontece o OABRS Online, terceira edição, ciclo de palestras CMA GT Mulheres Visíveis, Banco de Palestrantes. É um momento de troca de experiências, de realização pessoal, e eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, eu tenho feito isso em todas as edições anteriores, que o Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, ele surgiu do desejo de inspirar pessoas, a sociedade e, principalmente, inspirar a advocacia, para compartilhar ideias, crescimento intelectual e viver experiências de vida e de sucesso. Estimular o autoconhecimento e a visibilidade da advocacia. Conforme a Resolução 6 de 2020, saliento que na realização de eventos por videoconferência, neles consideradas transmissões ao vivo por meio de redes sociais, deverão ser observadas as regras contidas na resolução mencionada, em especial ao que diz respeito a manifestações públicas em tais eventos representam posições pessoais dos palestrantes, não vinculando a entidade, menos ainda podendo ser ela atribuídas como posições oficiais da OABRS. Os eventos das comissões, nos termos do regimento interno da seccional, têm por finalidade assessorar o Conselho Seccional e sua diretoria no encaminhamento das matérias de sua competência. Deve-se observar os rigorosos limites previstos na Lei Federal 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia e da OAB, do Regulamento Geral da OAB e do Código de Ética. No ambiente virtual de cada participante, não sendo permitida qualquer divulgação de serviços profissionais, devendo todos agirem com total observância aos princípios éticos da advocacia. Esse evento é do tipo webinar, para uma comunicação em via única. Aos participantes está disponibilizada a interação através das perguntas via chat. Ao final, as telas serão abertas para interação durante as perguntas. Solicitamos ainda que as perguntas sejam descritas através do chat na plataforma do Zoom. E também, para quem quiser certificados, os mesmos serão elaborados para quem solicitar no chat durante o webinar. Basta escrever o nome completo aqui no chat do Zoom. Passando por um segundo momento, eu gostaria de convidar, nesse momento, em memória e solidariedade da família da Luísa, que faleceu nessa madrugada aos 29 anos de idade, tendo como seus pais o casal de advogados, Vera Quinteiro Brum Gomes e Eurico Pereira Gomes, para que possamos dirigir nossos bons pensamentos, orações, dedicando 1 minuto de silêncio aqui nesse evento, em prol de emanar muita força para que a família possa atravessar esse momento de tristeza e sofrimento. Então, convido para que façamos 1 minuto de silêncio.
Peço nesse momento para dar continuidade ao evento e abertura oficial, para que faça uso da palavra a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira. Por gentileza. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham hoje. O dia é um pouco difícil com infelizmente, essa tragédia na advocacia para todos nós, mas nós vamos fazer aquilo que todos os colegas, né, fariam por ela e ela faria também com certeza. Nós vamos seguir firme o trabalho, precisamos seguir, até mesmo para dar o exemplo para essa colega e o colega que ficaram sem a filha, que o trabalho precisa continuar e que nós seremos firmes na advocacia para todo o apoio que eles também precisarem. Então, agora é hora de nós nos concentrarmos nesse lindo evento de hoje, nosso terceiro ciclo de palestras, com todo carinho e com todo cuidado, com toda a competência preparado pela Maxi, pela Juliana e pelas 3 palestrantes de hoje, a Carla, a Tatiana, a Cristina, que muito me orgulha ver as 3 aqui conosco hoje, né, Maxi? Mais um trio de palestrantes maravilhosas com temas muito importantes e que a gente precisa muito, muito debater. Então, o que eu digo para vocês hoje aqui, quem está nos assistindo, é que nós precisamos, sim, prestar atenção em todos esses temas que serão abordados aqui hoje. Nós vamos seguir trabalhando sempre na CMA em busca de dias melhores, né? Não apenas para as mulheres que nós defendemos nessa situação, para as advogadas, mas para a advocacia de um modo geral, já que os novos tempos exigem grandes modificações. E nós vamos trabalhar também por isso, e esse teu trabalho, Maxi, é excepcional nesse sentido. Tu já estás aqui inaugurando uma nova fase na CMA, do que te agradeço imensamente, né? E a Juliana também, por colaborar com todo o teu trabalho, porque o importante é construirmos juntas, né? E estamos todas construindo, olha o número de palestrantes que nós já temos, e vamos seguindo, né? As colegas que quiserem se unir ao grupo e entrarem nas próximas edições, né? Conversem com a nossa colega Maxi. Desejo a vocês muito sucesso nos temas de hoje. Estou pronta para ouvi-las com todo o meu carinho e com toda a atenção. Um beijo a todas as palestrantes, Maxi, Juliana, e a todas que nos assistem. Até lá. E um ótimo evento. Obrigada. Ouvir a nossa presidente é sempre muito, muito bom. Melhor ainda ter uma presidente como a Cláudia, que está sempre preocupada com as informações, com o estudo, com a parte intelectual, que deu apoio ao grupo de trabalho Mulheres Visíveis de uma forma irrestrita, nos proporcionou esse webinar, esse ciclo de palestras, para que a gente traga cada vez mais mulheres advogadas, para se tornarem cada vez mais visíveis e que possam trazer essas maravilhosas palestras. Aqui, nenhuma das palestrantes tem o compromisso de ser a melhor palestrante ou ser a palestrante de destaque. Aqui, todas temos o mesmo tempo de fala, todas temos a mesma vontade, que é nos atrevermos a sermos cada vez melhor, a crescermos juntas. Aqui é uma escola de palestrantes. O banco de palestrantes tem essa intenção de trazer as palestrantes experientes e, principalmente, dar força para as que nunca tiveram essa oportunidade ou nunca quiseram se atrever a isso. Então, convido todas as advogadas para que façam parte do GT Mulheres Visíveis, para que a gente consiga dar continuidade a esse projeto e trazer cada vez mais para a advocacia a voz da advogada. Dando continuidade, então, para dar ênfase a mais uma mulher advogada que vai palestrar para a gente, temos a honra de ouvir hoje a palestra da doutora Carla Shostak. A Carla é advogada, graduada pela PUC-RS, ela é pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal
pelo Verbo Jurídico, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC-RS. Ela é presidente da Comissão da Mulher da ABA do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da CRIERGS, membro da ABRACRIM, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS e integrante do GT Mulheres Visíveis. O título da palestra da Carla é Violência Doméstica e Familiar, cujo objetivo é divulgar os tipos de violência e quais medidas podem ser utilizadas na prevenção e combate à violência doméstica. Por gentileza, doutora Carla Shostak, é seu o uso da palavra. Carla, o microfone está silenciado. Isso, obrigada. Olá, boa tarde a todas e todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço a doutora Maxi, gostaria de dar os parabéns por ser a coordenadora do GT Mulheres Visíveis e agradecer a doutora Cláudia Sobreiro, presidente da CMA da OAB-RS. Bom, meu tema é sobre a violência doméstica e familiar. Nós devemos sempre informar e nos informarmos sobre este assunto, porque esta informação pode salvar vidas. Afinal, o que é a violência doméstica? A Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, prevê mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa é uma violência de gênero. A vítima precisa ser do gênero feminino. É muito importante fazermos o recorte racial, pois as mulheres negras sofrem violência doméstica, física, sexual, patrimonial desde muito tempo, pelos seus patrões e patroas. É importante falarmos e conhecermos a Lei Maria da Penha para identificarmos os tipos de violência. Muitas mulheres podem estar passando por essa situação de violência e não saber, pelo simples desconhecimento da lei. E quem pode ser o agressor? O agressor pode ser o marido, um ex-marido, um namorado, um pai, mãe, um sogro, a sogra, um filho. É muito importante identificar se você está em um relacionamento abusivo ou se você conhece alguém que esteja passando por esse tipo de situação. Como identificar este relacionamento abusivo? Ele pode acontecer com qualquer pessoa do gênero feminino, mesmo com as mulheres bem divertidas, de bem com a vida. Ele não depende de cor, de idade, da profissão. Ele pode ocorrer com mulheres fortes e bem resolvidas. Você pode estar passando ou vivendo um relacionamento abusivo, ou ter pessoas próximas a você que estejam nessa situação. Se teu parceiro, se ele começa a te monitorar o tempo todo, se ele quer pegar o teu celular para ver o que você tá, com quem está falando, se ele tem um ciúme excessivo, se ele tenta te diminuir todo o tempo, inclusive na frente dos amigos, da família, quer te isolar da família, ele começa a falar, essa prima não presta, ou aquela amiga te suga, melhor não ficar muito tempo falando com ela. Fique alerta, porque desta forma ele pode estar fazendo um cerco, te deixando isolada da família e te deixando isolada dos amigos, fazendo que você fique cada vez mais vulnerável e mais dependente dele psicologicamente. Se você conhece alguém nessa situação, ofereça ajuda, não julgue. E se você está nessa situação, peça ajuda. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão mais em casa, então aquele tempo que a mulher tinha para sair de casa, para trabalhar, ou para levar as crianças na escola, ou se encontrar com as amigas, agora não tem como, né? A gente tem que ficar em casa. Então, e os maridos também saíam para trabalhar, muitos não estão podendo sair também. Então, isso está ficando como se fosse uma panela de pressão. As pessoas estão muito chateadas com a questão do desemprego, da falta de dinheiro, estão consumindo bebidas alcoólicas, drogas, e tudo isso aumenta para o aumento dessa violência. Muitas mulheres não têm acesso a um telefone ou à internet, ou porque moram em regiões mais periféricas, ou porque o agressor pega o celular, fica confiscando o celular.
É muito importante a família, os amigos, os vizinhos ficarem atentos, manter um contato com essa mulher, que eles combinem um plano de fuga. Faça uma chamada de vídeo para saber se está tudo bem. Fora do Brasil, também houve um aumento da violência doméstica agora na pandemia. Na Itália, o governo fez a campanha com o telefone rosa, que é tipo o nosso 180. Em alguns países da Europa, hotéis foram disponibilizados para que as mulheres se abrigassem com seus filhos. Nós temos 5 tipos de violência doméstica, elencados pela Lei Maria da Penha. A violência física, que pode ser um apertão no braço, um espancamento, um empurrão, ou se o agressor aponta uma arma. A violência sexual, que quando ela é vítima de um estupro, que pode ser até um estupro conjugal, ou se o marido impede o uso de métodos contraceptivos. Violência moral, quando ela é vítima, ele acusa ela de estar traindo, faz críticas mentirosas, rebaixa a mulher, desvaloriza a vítima pelo seu modo de se vestir. A violência pode ser psicológica, se ele ameaça, constrange, humilha, manipula, faz chantagem, ridiculariza. Ou violência patrimonial, controla o dinheiro, destrói documentos pessoais. E é importante mulheres vítimas dessa violência deixarem os documentos guardados em um local seguro. Caso ela precise fazer uma fuga rápida, que ela tenha todos os documentos já separados, a chave do carro, se ela tiver carro. Também é importante a gente informar que, assim, filhos que moram com mães idosas também, às vezes pegam um cartão de crédito, gastam, também é uma forma de violência patrimonial. A Lei Maria da Penha traz medidas protetivas nos artigos 22, 23 e 24. Alguns tipos de medidas protetivas são o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a ofendida, a suspensão da posse de arma, entre outras. Em 3 de abril de 2020, foram inseridos 2 incisos no artigo 22. Inciso 6, comparecimento do agressor em programas de recuperação e reeducação. Inciso 7, acompanhamento psicossocial do agressor por meio individual e ou grupo de apoio. É muito importante o agressor frequentar esse grupo reflexivo para que ele desconstrua a visão machista e misógina. Nós não podemos esquecer que a violência doméstica e familiar ela é cíclica, tendo 3 fases. A primeira fase é onde começa um aumento da tensão. A segunda fase seria o ato de violência, agressões físicas e verbais. A terceira fase é o arrependimento, comportamento carinhoso, onde o agressor fala que vai mudar. Formas de denúncia. Preferencialmente na delegacia da mulher, mas pode ser em qualquer delegacia. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também a delegacia online. E é importante salientar que se a mulher for a uma delegacia, que ela vá acompanhada de uma outra pessoa, de preferência um advogado ou uma advogada, e que ela procure uma rede de apoio. Nós temos no Rio Grande do Sul o atendimento psicológico online para vítimas de violência doméstica, que teve início em 4 de maio de 2020. O atendimento inicialmente será implantado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM, de Porto Alegre, com o objetivo de diminuir a ansiedade da vítima, auxiliar no preenchimento do questionário de avaliação de risco e facilitar a sua organização mental para o depoimento. Esse atendimento se dará antes da solicitação das medidas protetivas de urgência e permanecerá pelo tempo necessário. O WhatsApp da Polícia Civil é 51984440606. DDD 51 984440606. Temos também o 190 da Brigada Militar e o 180 do Disque Denúncia. Temos a Patrulha Maria da Penha, que fiscaliza as medidas protetivas. Não podemos esquecer que se a violência for de racismo, for contra criança, idoso, pessoa com deficiência, Disque 100, dos direitos humanos. Bom, e como ajudar uma amiga? Acolha esta mulher, não julgue.
Cada mulher tem o seu tempo para conseguir sair da relação abusiva. Encoraje essa mulher a pedir ajuda de profissionais e da rede de apoio, como psicólogos, assistentes sociais e advogados. Muitas vezes, ela não sai dessa relação, não só pela dependência financeira, mas também pela dependência emocional ou por conta de ameaças, ou porque tem filhos também com o agressor. A mulher agredida muitas vezes sofre o abandono da própria família, dos amigos, que acreditam que é melhor ela aguentar a situação do que ficar separada com filhos e sem emprego. Por isso, precisamos encorajar essas mulheres a pedirem ajuda e procurarem um profissional da área de psicologia e conseguir uma orientação e recolocação no mercado de trabalho, para que, se for o caso, para que pelo menos ela não fique dependente economicamente do agressor. Para as advogadas no Rio Grande do Sul, temos a Ouvidoria da Mulher Advogada, que se destina a receber relatos de violência física e psicológica contra as advogadas e a defesa das prerrogativas da mulher advogada. O contato é seguro e mantém sigilo da informação. O e-mail é ouvidoriacma@oabrs.org.br. ouvidoriacma@oabrs.org.br. A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul criou um auxílio proteção que se destina às advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica. Os requisitos: ter cessado a coabitação e apresentar o comprovante de carência socioeconômica. O valor do benefício é pago pela Caixa. São 3 parcelas de um salário mínimo vigente. E lembrem, quem grita, bate. Quem bate, agride. E quem agride, mata. Estejam atentos. Disque 190 da Polícia Militar e 180 Disque Denúncia. Eu agradeço o convite, a participação de todos que estão nos assistindo. Parabéns mais uma vez à doutora Maxi e à doutora Cláudia Sobreiro, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS. Muito obrigada. Muito obrigada. Carla, foi muito bom te ouvir. Trouxe várias informações importantes. Meus parabéns. Eu vou te pedir agora que feche o teu microfone para a gente dar seguimento para eu chamar a próxima palestrante. A próxima palestrante é a doutora Cristina Dalsasso. Ela é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS. Ela é funcionária pública civil de carreira da Brigada Militar, ex-assessora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito Administrativo, ex-aluna da FMP, graduada pela Uniriter, moderadora do Grupo de Estudos em Direito Administrativos da Escola Superior de Advocacia. E o título da palestra da Cristina é a conscientização, a violência doméstica contra as mulheres, alternativas de prevenção, cujo objetivo é a conscientização da importância e valorização da mulher em suas relações intrafamiliares e formas de buscar auxílios em caso de violência doméstica. Por gentileza, doutora Cristina Dalsasso, é seu o uso da palavra. Boa tarde a todos, a todos. Obrigada, doutora Maximília de Paula, obrigada, doutora Cláudia Sobreiro. Essa iniciativa da CMA, junto com o GT Mulheres Visíveis, está sendo excelente. É uma forma de darmos voz às mulheres e de darmos realmente visibilidade ao trabalho que as colegas advogadas estão fazendo em prol das outras mulheres e valorizando sempre a sororidade. E é uma honra e uma satisfação imensa estar aqui com todas e todos hoje. Bom, como a doutora Maxi falou, o meu trabalho, o meu artigo, a minha palestra foi estudada através de um artigo científico que eu produzi e inclusive foi publicado no e-book da ESA a respeito dessa situação da violência doméstica contra as mulheres. Eu vou iniciar essa palestra fazendo algumas perguntas retóricas para a gente
conseguir refletir a respeito de inúmeras situações que nos deixam sempre pontos de interrogação a respeito do assunto violência doméstica. A primeira pergunta retórica que eu tenho a fazer seria: nós, como pais, como mães, como sociedade em geral, nós estamos criando filhos agressores? Nós estamos fazendo de conta que não vemos na nossa família irmãos agressores, vizinhos? Outra pergunta retórica que se faz é: por que o patriarcado encontra legitimidade? Por que existe ainda uma velha máxima que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher? Hoje já estamos mudando essa concepção. Hoje em dia já estamos mais conscientes do que vem a ser a gravidade de uma violência doméstica contra as mulheres. E como a doutora Carla bem explanou, a violência doméstica, ela não está apenas nos tapas, nos roxos, nos empurrões, nos pontapés. A violência doméstica, ela encontra situações em que o machismo ele é perpetuado de pais para filhos, de avós para pais, principalmente em questões corriqueiras que nós não nos damos conta. Às vezes, as mulheres querem sair para trabalhar, os maridos acham que as vestes das mulheres não estão adequadas, que um batom vermelho seria inadequado, que um esmalte vermelho seria inadequado. E isso pode vir a ser o início de uma violência psicológica. O que a gente vê e é gritante, que salta aos olhos, são os casos de violência física, mas o temor, a tortura psicológica que muitas mulheres sofrem caladas, também está presente no dia a dia, no cotidiano de muitas mulheres. Então, eu digo, por dados estatísticos, que a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Isso significa que em 20 minutos, que é a palestra que eu estou aqui proferindo, em 20 minutos, metade de 10 mulheres vão ser agredidas. Muitos dados alarmantes em relação ao Rio Grande do Sul. Por exemplo, no início do ano, aumentou o índice de feminicídio, ao passo que o de homicídios havia diminuído. Talvez a pandemia também tenha agravado essa situação de violência doméstica dentro dos lares. E outra pergunta retórica que se faz é a seguinte: a Lei Maria da Penha, ela está sendo eficaz? Ela está trazendo uma coibição efetiva em relação à violência doméstica? Eu digo que a Lei Maria da Penha, criada em 2006, ela é excelente, muito boa, e nos casos em que já há uma necessidade premente de que a violência física cesse. Mas e a violência psicológica? Como coibir a violência psicológica? Existe um grupo na ONU, criado em 2014, chamado He for She. Traduzindo o literal para o português, é o Eles por Elas, onde houve o começo da conscientização masculina a respeito do tratamento dispensado às mulheres. O He for She é um movimento com homens e com mulheres que vem através da ONU Mulheres e de um dos líderes, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o segundo nome é Valadares. Eles estão fazendo um trabalho contínuo e muito disciplinado a respeito do que vem a ser a cultura do machismo e como combater a cultura do machismo, do patriarcado
na nossa sociedade atual. O que eu gostaria de dizer com isso? O agressor, ele é agressor porque ele quer ser agressor? Ele é agressor porque ele gosta? Ele foi ensinado pelos pais dele a agredir a sua esposa, a sua companheira? Acho que a gente nem precisa pensar muito na resposta. Esses homens que eles estão em situação também de violência psicológica, uma vez que eles estão dentro deles numa redoma onde a sociedade impede que eles verbalizem os seus sentimentos. A única forma que o homem tem para verbalizar, para expor os seus sentimentos, é a raiva. A sociedade admite no homem explosões de raiva. Jamais a sociedade permite a um homem conversar com outro homem coisas que mulheres conversam. Sentimentos, angústias, falar de depressão, jamais. Além disso, o que a gente pode inferir também, através de várias leituras a respeito do tema? Tudo que vem a ser perto do que é ser feminino é coisa de não homem. Então, além disso, vem o sexismo e a homofobia. Quando um homem é mais sensível, ele é chamado de mariquinhas, seu, né, bicha, essas coisas bem pejorativas. Então, existe um machismo tóxico, em que o he for she, e que inclusive a nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está bem inserida no contexto da ONU e no contexto social, vem a combater esse tipo de misoginia, de sexismo, de homofobia, uma vez que, pelo artigo 5º da Constituição, todos nós, homens e mulheres, somos iguais em direitos, em deveres, só que não. Só que na prática a gente não vê isso. Nós vemos mulheres sendo discriminadas no trabalho, produzindo às vezes mais do que um colega homem e sendo preteridas em cargos de chefia, em cargos de outros poderes. Então, nosso papel na sociedade como operadoras do direito e também como cidadãs e cidadãos é defender a igualdade entre as pessoas. Uma vez que a intelectualidade não cabe a um gênero ou outro ser melhor, não cabe julgarmos. As mulheres têm que se conscientizar que elas são importantes, sim, tanto dentro do âmbito doméstico e familiar, quanto dentro do âmbito do seu trabalho. E detectar, aprendermos, todas nós mulheres temos que aprender a detectar onde estamos sendo preteridas por sermos mulheres ou onde estamos preteridas realmente por não conseguirmos obter uma capacidade técnica para ocupar uma posição, ou então dentro de casa, se realmente estamos falhando em alguma situação ou se estamos sendo vítimas de machismo, de sexismo ou de algo desse tipo. Então, primeiramente, temos que saber que ninguém, nenhuma mulher merece ser destratada, ser maltratada e se sentir mal dentro da sua própria casa. Às vezes pensamos assim, as mulheres aceitaram o agressor de volta, mas que absurdo, mas esta gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar, né? Ninguém gosta de apanhar. Exceto, assim, jogos eróticos na vida. Quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de estar no celular e de repente, ouvir xingamentos porque não fez a janta, porque deixou uma louça suja, porque não limpou a casa direito? Elas trabalham, nós mulheres,
trabalhamos tanto quanto os homens. Em geral, trabalhamos 8 horas por dia, a mesma carga horária masculina. Por que que nós, mulheres, temos que chegar em casa, fazer a janta, varrer a casa, limpar o banheiro? Por que que essas tarefas não são divididas? Então, o He for She, ele vem com essa conscientização de que os homens, eles não são ouvidos e de que homens e mulheres são iguais. A única diferença, aí é uma opinião particular minha, a única diferença que eu vejo que homens e mulheres não são iguais é em relação à força física. Das demais situações, somos iguais a eles, sim. E por que nós não somos ouvidas? Então, esses homens que estão numa situação em que não conseguem verbalizar os seus sentimentos, eles são a sociedade dá voz para eles quando eles explodem na raiva. Só que o que na verdade se necessita? Esses homens muitas vezes, quando eles vão para Maria da Penha e caem nos grupos reflexivos, vou explicar. Para quem não é da área do direito, a Lei Maria da Penha, ela tem uma situação em que os homens agressores, eles têm que assistir a algumas palestras em grupos nos quais se chamam grupos reflexivos. Nos grupos reflexivos, eles encontram outros homens e uns vão ouvindo os outros. Existe pouca reincidência quando esses homens vão sistematicamente no grupo reflexivo. Porque eles ouvem outros homens contando o que ocorre dentro da casa deles e eles se enxergam ali. Só que de uma forma que é um espelho reverso. Então, eles ficam chocados ao ouvirem as histórias de outros homens, pensando, mas como você fez isso? E o homem, o outro homem que tem uma história de violência semelhante, não igual, também chega a uma conclusão, mas e como você fez isso? Então começa a conscientização masculina a respeito do que é a violência doméstica, porque eles não acham que eles merecem estar ali no grupo reflexivo para falar a respeito de uma situação de violência. Eles acham que muitas vezes eles são vítimas de uma mulher, muitas vezes que eles denominam de louca. Ela é louca. Ela fez isso comigo porque ela é desequilibrada. E isso tem mudado. Essa questão de um homem ouvir o outro homem e estar sendo mediado por um psicólogo, por um terapeuta ou por um assistente social, isso muda a concepção deles a respeito de violência doméstica. Tanto é que 75% dos homens que fecham todo o programa do grupo reflexivo, eles não voltam a agredir as suas parceiras. Enquanto que os que são punidos, apenas punidos, sem ter participado do grupo reflexivo, 75% voltam a agredir as suas parceiras. Nesse sentido, a mulher tem um papel fundamental de saber que, quando ela é agredida, o homem não está bem. Ela também não está bem porque, quando ela retorna a conviver com aquele homem, ela está permitindo uma falta de respeito com ela mesma. Ela está permitindo o desrespeito com ela mesma como ser humano. Então, nesse sentido, ela tem que saber que ela não está bem, mas que o companheiro dela não está bem. Uma vez eu ouvi em uma palestra
uma mulher agredida falando o seguinte: não adiantava todo mundo me dizer que eu iria me prejudicar se eu continuasse com ele. Foi quando o terapeuta me disse que eu iria prejudicar ele, porque ele iria me matar, ele ia para a cadeia. Foi quando o terapeuta... Então, essa mulher agredida falou quão importante é o uso das palavras e de um profissional adequado, um psicólogo, um terapeuta, para fazer a conscientização desta mulher em situação de violência, para saber o risco que ela corre e saber também que ela precisa de ajuda. Além dela precisar de ajuda, o companheiro precisa de ajuda para tratar a violência, porque eles também são pessoas, muitas vezes, que sofreram a violência dentro dos lares, vendo o seu pai agredir a sua mãe e acham que a vida é assim e vão poder reproduzir isso enquanto adultos. Então, eu faço essa reflexão, deixo a todas essa reflexão para pensarmos, né? Além da Lei Maria da Penha, dentre as punições, vamos pensar mais na prevenção e na não reincidência dessa violência. De minha parte, então, eu acho que deixo esse recado para nós refletirmos umas outras ocasiões. Muito obrigada, Cristina Dalsasso, pelas palavras, parabéns pela palestra, parabéns por ter participado do projeto. As duas palestrantes hoje estão eu estou muito honrada por ouvir vocês, parabéns mesmo. Então, eu vou deixar antes de chamar a palestrante seguinte, eu quero deixar alguns recadinhos. Primeiro deles, que hoje a assessora do GT, Juliana Halpe, está nos assessorando via chat. Então, dúvidas, certificados, qualquer coisa que vocês queiram comentar, ela está ali para auxiliá-los, para saber como ingressar no GT e demais informações a respeito desse ciclo de palestras e do grupo de trabalho Mulheres Visíveis. Será uma honra que todas que estejam presentes aqui nesse evento participem do grupo de trabalho. As perguntas também, por gentileza, deixem descritas, que ao final a Juliana vai passar para a doutora Cláudia, que vai fazer o encerramento e vai direcionar as perguntas. Bom, nesse momento eu chamo a terceira palestrante do dia, que se chama Tatiana Vasconcelos Fortes. A Tatiana, ela tem curso técnico de enfermagem pela Universidade de Passo Fundo. Ela fez direito pela Universidade de Passo Fundo também. Ela tem cursos de técnica de dicção e oratória pelo Senac RS. Ela tem formação em Professional Self Coaching, PSC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E ela está fazendo especialização em Direito de Família e Sucessões pela FMPRS. Ela é palestrante com perfil dinâmico, uma contadora de histórias, com palestras motivacionais abordando temas como o desenvolvimento humano. Ela fala sobre o ciclo da autossabotagem psicológica positiva, empoderamento da mulher, violência contra a mulher, direitos da mulher, abordagem de questões da vida, como valores, autoestima, autoconfiança, relacionamentos interpessoais, valorização da vida e da história, visando assim o desenvolvimento e aprimoramento pessoal e profissional das participantes. Hoje, o título da palestra da Tatiana é Desenvolvimento Pessoal, cujo objetivo é incentivar o autoconhecimento para que a advocacia empreendam em suas vidas e em suas carreiras. Por gentileza, doutora Tatiana Vasconcelos Fortes, é seu o uso da palavra.
Boa tarde, mulheres maravilhosas. Boa tarde, Cláudia. Em teu nome, eu saúdo a todas as integrantes do nosso GT Mulheres Visíveis. Boa tarde a todas as colegas e os colegas também que estão presentes, que eu vi que tem. Obrigada, Cristina, Carla, por essa troca aqui nessa tarde de hoje. Gente, eu fico muito feliz, mas antes disso, eu não posso deixar de dizer que sinto muito pela nossa colega, pela perda dela, e quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos, e eu também sinto, eu não consigo imaginar, mensurar a dor dessa nossa colega, mas eu sinto muito pelo que está acontecendo na vida dela hoje. Mas eu não posso deixar de expressar, assim, gente, a minha alegria em estar aqui hoje, a minha alegria em estar falando para vocês aqui hoje, porque, assim, se há 12 anos atrás me contassem tudo o que tem acontecido comigo, desde que eu entrei na CMA, desde que eu comecei a participar desse grupo maravilhoso de advogadas aí no estado, realmente eu estaria dizendo assim, você pirou, isso nunca vai acontecer. Mas eu ia dizer que era coisa de vidente, mas hoje eu trabalho para que as mulheres acreditem que elas podem estar também aonde elas quiserem e que onde elas nem imaginam, eu digo, você pode estar. E é por isso que eu estou aqui, porque eu trago realmente, eu levo essa mensagem para as mulheres, porque eu quero que eu e todas nós entendamos que a gente pode entender que o impossível é possível, porque não há nada que não seja possível. E eu imagino que vocês, nesse momento de pandemia, assim como eu, estão passando por angústias, incertezas, estão passando por dificuldades no presente e por dificuldades por não saber o que vai ser do futuro e por não enxergar, às vezes, uma possibilidade de uma coisa nova acontecer, a gente se sente perdida e a gente acha que nada tem solução, mas eu digo para vocês assim, mulheres, calma, porque sempre tem uma solução, sempre vai ter uma saída. Eu já passei por vários momentos de crise e como eu falei no meu perfil, que eu sou uma contadora de histórias e hoje eu vou contar uma história para vocês. Uma história, eu vou contar um pouco da história da minha vida para falar desse empreendedorismo pessoal que eu falo, de empreender na tua vida. Talvez antes mesmo de empreender na tua carreira, porque isso é a certeza de que tu vai empreender de uma forma muito mais segura, muito mais firme, muito mais positiva na tua carreira. Eu já passei por vários momentos de crise muito antes dessa pandemia acontecer e elas me fortaleceram para chegar aqui mais forte. Mas eu confesso para vocês que no início dessa pandemia eu pensei que eu realmente não tinha estudado o suficiente e que tudo que eu tinha aprendido até agora, tudo que eu tinha me desenvolvido, tinha ido por água abaixo, porque realmente ninguém está preparado para passar por um momento como esse, nós não estávamos preparadas. Mesmo sendo advogada, as pessoas acham que a gente é muito forte, que a gente atende pessoas, a gente atua pelas mulheres, que a gente busca direitos, administra os direitos das pessoas, mas isso, nesse momento, eu acho que nós ficamos todos iguais. Todos iguais. E, novamente, eu me vi dentro de um fundo de poço, mas aí eu entendi que tudo que eu tinha feito até agora fazia sentido, porque eu consegui superar essas crises iniciais e, como eu já tinha feito antes, virado muitas páginas, eu descobri que era mais um momento de buscar superar. Buscar resgatar aquela mulher que estava dentro de mim lá, que estava esperando que algo acontecesse para ela se transformar novamente. E enquanto eu conto aqui para vocês, eu gostaria que vocês fossem colocando, não pensando na minha história, mas pensando na vida de vocês. Eu te chamo para você se colocar na tua própria presença agora, para você pensar naquilo que acontece na tua vida. Porque, às vezes, a gente acha que eu estou ouvindo a história do outro, mas isso comigo não vai acontecer. Mas talvez essa mesma angústia que eu comece a falar para vocês aqui seja a que você está passando agora. Então, se coloca na tua presença e tudo que eu for contando, vai colocando na tua história. Gente, quando eu me formei em Direito, eu parti para uma carreira autônoma. Até então, eu só sabia trabalhar, ter meu salário. Eu achava que eu tinha realmente
que eu era uma mulher independente, mas eu não me dava conta do quanto eu era independente, e eu achava que ser advogada seria o máximo da minha vida, que eu ia começar, eu abrir um escritório, eu ia ter muita gente para atender, eu ia ter muito cliente, eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia ficar rica, né? Todo mundo quer isso na vida, né? Então, eu achei assim, agora eu abro o escritório e pronto. Só que eu abri o escritório, gente, eu larguei a vida, a minha vida de trabalhadora na iniciativa privada, e eu me dei conta de que 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não entrava cliente no escritório. E não entrava ninguém naquele escritório, eu não atendia ninguém, e cada vez começou a ficar mais complicada. E eu fingia, o pior de tudo era que eu fingia que as coisas estavam indo tudo bem. Eu fingia que uma mulher com 30 e poucos anos, 35 anos formada, sem salário, sem renda, sem nada, e eu não sabia como que eu ia dar conta, e eu passei a ser sustentada, então, pelo meu hoje ex-marido, mas na época era casado comigo, era advogado, eu não tinha um histórico de família na advocacia, eu fui a segunda a me formar, e eu me dei conta que eu não sabia nada, que eu não sabia o que fazer, eu não via uma saída naquele momento. E quando eu pensei nesse momento que eu me ceguei, isso me lembrou muito o início da pandemia. O início da pandemia me trouxe muito, me fez eu voltar lá atrás e pensar que isso tinha acontecido comigo já no início da advocacia. E daí, gente, eu vou falar muito rápido, porque senão eu falo demais, eu sou muito prolixa e acabo falando. Mas daí, ali, eu tinha que encontrar uma saída. E eu não sabia o que fazer, e aqueles clientes chegavam e eu pensava assim, meu Deus, eu trabalhei a vida toda, eu sempre fui uma mulher que tinha pulso lá na empresa que eu trabalhava, eu trabalhei em todos os setores, eu terminei trabalhando no recursos humanos, e como que aqui eu estou me sentindo fraca? Mas aí eu descobri que tinha coisas que eu ainda precisava aprender, que a faculdade não me preparou. Porque a faculdade, ela nos dá o básico, ela nos mostra, assim, um caminho. Mas a gente acha que saindo de lá, porque eu tenho 35 anos, eu sou uma mulher, eu trabalhei a vida toda, agora eu chego lá, eu arraso na advocacia. E não. E aí eu chegava no fórum e via as pessoas, para mim, todas eram um sucesso, elas eram maravilhosas, elas estavam ganhando muito dinheiro, as minhas colegas já estavam arrasando. E eu não, e eu fingia que eu estava, eu dizia, não, como é que você está? Não, para mim tá tudo bem, tá tudo bem. E eu pensava, não, tem alguma coisa errada comigo, porque elas estão ganhando dinheiro, mas eu tô fingindo porque não tá tudo bem comigo. Aí eu voltava para o escritório e perguntava assim, mas o que eu ainda preciso aprender? Isso eu faço até hoje, mas naquele momento eu entendia que tinha algo que eu precisava aprender. Aí um dia eu encontrei um colega no fórum, que infelizmente agora ele já se foi, e ele disse assim, Tati, como é que tá a advocacia? Eu disse, olha, tá mais ou menos, né? E ele, não tá mais ou menos, tu sabe que tá uma droga. Olha, na época eu quis morrer naquele momento. Tu sabe que tá uma droga, tá difícil, o advogado tá vendendo almoço para comprar janta, não sei o quê, e eu bem assim, tá, e daí o que faz? E ele, tem que ir em busca. Tem que ir em busca. Eu não vivo só disso. Tem que ir em busca. Gente, eu saí de lá. Aí eu conversei com ele, que a história foi longa daí. Aí eu saí de lá do fórum e eu comecei a agir. E talvez se tem alguém que está iniciando na advocacia, assim como eu tenho conversado com várias pessoas que estão aí iniciando na advocacia, estão muito tristes nesse momento, porque elas realmente não sabem para que lado correr. E nós mesmos, nós advogadas, estamos nesse momento. E eu disse para ele, o que eu preciso fazer? E ele, te vira. Não fica parado no escritório que não vai surgir ninguém do nada para você. Gente, eu saí de lá e eu botei no Google e eu comecei a fazer advocacia, a advocacia de correspondência, comecei a me inscrever como dativa na estadual, na federal, comecei a buscar, fui fazer. Só que daí eu não tinha um ramo da advocacia, eu era generalista, eu fazia tudo o que dava. Aí eu decidi que o que dava dinheiro, fui atrás dos colegas e alguns me disseram, faz previdenciário, fui fazer especialização em previdenciário e aquilo não estava fazendo sentido para mim, aquilo nada fazia sentido para mim. E eu fui fazendo porque aquilo dava dinheiro, mas não fazia o meu coração vibrar. E eu entendi, eu começava a me questionar, para que eu estudei 5 anos
E eu estou aqui me sentindo arrasada toda vez que eu tenho que caminhar 10 vezes no INSS para fazer aqueles processos. E toda vez que eu entro, isso não dá certo, isso não está dando certo. Não é assim que funciona. E trabalhando até às 9, fazendo juizado, audiência por correspondência, eu disse, a vida não pode ser só isso. Deve existir algo diferente na advocacia. E eu estava vivendo disso, só que aí eu já tinha uma renda, e eu consegui aumentar a minha renda, eu consegui melhorar a minha vida, eu consegui parar aquela dependência do meu marido na época, até que o marido virou ex-marido e eu tive que me virar muito mais. Aí, nesse momento, a casa caiu de novo e o fundo do poço ficou mais fundo, e quando eu cheguei lá, não tinha ninguém para me levantar lá em cima, gente. Não tinha ninguém. Porque sim. Porque não tem que ninguém erguer, buscar nós lá embaixo. Porque nós somos as responsáveis. Só que eu não sabia. E essa parte ainda eu não sabia. Aí foram mais 2, 3 anos sofrendo. E aonde que entra a importância de eu estar aqui hoje? Aí eu enfrentei o luto de um divórcio, e um luto que durou 6 anos. Um luto que durou 6 anos, esse luto. E talvez por isso que isso que me fez buscar o desenvolvimento pessoal. E isso foi muito desafiador para mim, e eu não conseguia realmente entender para que eu estava. Eu ficava, todo dia eu acordava, minhas amigas, minhas colegas, e eu dizia, hoje eu vou arrumar um emprego para mim. Sim, chega, porque não dá para viver da advocacia. Eu vou arrumar um emprego para mim. Só que eu nunca arrumava. E quando eu buscava o emprego, as pessoas diziam, você é muito para nós. Esse teu currículo não dá para nós. Eu não tenho como pagar uma advogada. Então, gente, eu pagava, eu não conseguia o emprego porque eu era advogada. Porque se eu não contasse que eu era advogada, e aí por que eu deixo o técnico de enfermagem? Se eu contasse que eu era técnica de enfermagem, talvez eu ganhava. Mas eu não podia, porque todo mundo me conhecia na cidade. Aí eu descobri. Do nada, eu comecei a atender mulheres mulheres buscando divórcio, elas começaram o fim, porque a senhora me entende, doutora, a senhora compreende, a senhora já passou por isso, porque eu lhe admiro, porque não sei... Eu não estava enxergando em mim o que elas estavam vendo em mim. Elas viam em mim um motivo para elas buscarem o meu trabalho. E eu comecei a entender como assim a advocacia de família lá no início não estava dando dinheiro nenhum para mim, não estava dando dinheiro, como é que agora eu estou trabalhando na advocacia de famílias? Aí eu descobri, gente, que eu era um exemplo de superação para essas mulheres, mas eu não me reconhecia. Eu estava ainda vivendo lá naquele passado, eu não tinha ainda saído de lá, eu estava grudada naquela minha vida que eu tinha antes, eu ainda estava vivendo naquele luto. Aí, talvez essa minha colega não esteja aqui hoje, eu vim numa reunião da Comissão da Mulher Advogada. Eu vim aqui e uma colega, e quando as colegas falaram ali do não julgamento, essa nossa colega, a doutora Patrícia Steven, de Frederico Westphalen, ela me convidou para ir, para ficar com ela, foi na Conferência da Mulher Advogada, e ela olhou para mim, eu estava conversando com ela, ela disse, Tati, você não está bem, você não está bem. Gente, empatia, quando essas mulheres que sofrem violência, que a Carla e a Cris falou, as mulheres que hoje sofrem um relacionamento abusivo, às vezes tudo que elas precisam é do nosso olhar. É um olhar que nós podemos ensinar as pessoas a olharem dessa forma. Ela disse para mim, Tati, tem uma mulher gigante dentro de você, você não está entendendo? E eu vou te ajudar. E eu tenho aqui ó, o nome de uma pessoa que você vai buscar, vai fazer um processo de desenvolvimento e você vai tirar essa mulher. Você não está entendendo o que está acontecendo contigo, Tati. Gurias, eu vou, para encurtar, não posso contar toda a história para vocês, porque vai dar, nós vamos ter que puxar um ato, um banco, vamos ter que sentar para conversar. Então, assim, ó, não vai dar. Então, assim, eu saí dali, aquela conferência mudou a minha vida mesmo, mudou. Eu saí dali, não, eu não preciso disso não, mas isso é caro, isso é investimento, eu não posso gastar, eu tenho que advogar, eu tenho que trabalhar todo dia, mas aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não estava entendendo por que eu estava trabalhando daquela forma. E como é que eu não conseguia ajudar aquelas mulheres de uma forma, porque o divórcio acabava, mas elas continuavam com um problema. Eu não conseguia passar para elas uma mensagem, aquilo que elas vinham buscar, eu não estava entregando. Mas era eu que achava que não estava entregando. Eu estava entregando.
Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não sabe nem quem a gente é e está ali prestando um serviço e não sabe nem o porquê que a gente está fazendo ou para que a gente está fazendo aquele serviço. Aí demorou algum tempo e eu, tá bom, um dia fiquei naquele fundo do poço, que eu não conseguia levantar rápido, eu caí de novo e eu peguei um número, tá bom, eu vou ligar. Lembra que eu falei antes, ninguém vinha me salvar, né? Ninguém vem salvar. Gente, nem o Chapolin Colorado. Ninguém vem salvar. Aí, eu liguei para essa pessoa e eu comecei, então, a fazer um processo de desenvolvimento e eu comecei a descobrir que realmente é nós que precisamos ser responsáveis pela nossa vida, responsáveis pela nossa história. E que tudo que eu precisava para sair daquilo tudo e entender era entender o meu passado, perdoar as coisas que tinham acontecido, aquela violência doméstica, como as meninas falaram, que acaba a gente levando para toda a história. A violência doméstica, ela é como uma doença. Tu sai daquele ambiente, mas ela não sai de ti. Ela fica ali, você fica reproduzindo sim aqueles comportamentos. Um relacionamento para ti normal passa a ser um relacionamento abusivo, a ser aquele pai que bate. Aquilo é um exemplo. 5 minutos, senhor. E eu tenho que falar mais 5 minutos só. Então, gente, eu comecei a fazer esse processo de desenvolvimento e ela disse, Tati, de novo eu ouvi a mesma coisa. Tu é muito maior do que tu imagina, tu pode muito mais do que tu imagina. E aí eu quero que vocês que estão aí, agora eu não vi quantas são, então 51 participantes, eu quero que você pense se você aí está dando hoje tudo de você naquilo que você faz. Mas naquilo tudo que você se propõe, como mãe, como mulher, como advogada, como profissional, mas o principal, como você está cuidando de você. Você sabe quem você é, por quê e para que você faz o que você faz, e era isso que eu não sabia. A partir desse momento nasceu uma Tatiana palestrante, que curou sim a dor de ter sofrido, de ter visto por muitos anos violência doméstica dentro da própria casa, por saber o que era um relacionamento abusivo, mesmo antes de entender, de compreender tudo isso. Eu comecei a entender que eu precisava, sim, perdoar, compreender, aceitar que aquilo tudo era a minha história, que aquilo tudo era a minha vida e que eu tinha que continuar vivendo, mas que eu precisava me desprender sem abandonar, Foi assim que eu comecei a descobrir que o veneno que mais nos machuca, que foram as minhas dores, que foram aquela violência, que foram passar a enfrentar por 2 divórcios, porque até então eu achava 2 divórcios, advogada, 2 filhas, não. Advogar, trabalhando para divórcio, tu tá falando um absurdo, tu tá fazendo o maior absurdo. Mas essa era a cura para tudo que eu precisava. Quando eu aceitei tudo que eu tinha enfrentado, quando eu aceitei tudo que eu tinha passado, quando eu comecei, aí eu descobri que eu podia mais, que eu podia ir além. Foi aí que eu fui buscar, então, uma formação, né, em desenvolvimento pessoal para trabalhar com mulheres, porque eu queria e quero que as mulheres sintam, porque talvez essa mudança de tudo que elas passam nesses relacionamentos abusivos, tudo aquilo que chega, que culmina num divórcio, ou daquela tristeza por, às vezes, a gente estar fazendo aquilo que a gente odeia todos os dias, aquilo que a gente não entende por que a gente está fazendo todos os dias. Foi isso que eu queria trazer. Foi quando eu aceitei que sim, eu era uma advogada, que não adiantava eu querer ser outra coisa, porque aquilo era o que eu amava fazer. Mas eu não sabia o porquê que eu fazia o que eu fazia. Aí nasceu a Tatiana, que faz palestras, que fala, que quer sim trabalhar pelas mulheres, que quer que as mulheres sintam isso que eu consigo sentir hoje, que é entender aquilo que eu gosto realmente de fazer, aquilo que eu estou olhando as minas anotações, gurias, porque está terminando o meu tempo e não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu queria. Então, assim, se eu não tivesse me desenvolvido, eu iria estar lá, gente, morando lá naquele passado, talvez hoje eu não estivesse aqui, se eu não tivesse me permitido entender, me colocar vulnerável diante de mim mesmo, eu ia ter desistido de mim.
E foram muitas as vezes que eu marquei data para desistir de mim durante todo esse período. Foram muitas vezes que eu achei que eu não dava conta, que as minhas filhas não precisavam de mim, que aquelas pessoas que me procuravam não precisavam de mim. Então, hoje, eu me permito estar aqui palestrando para vocês, contando a minha história, porque eu quero que vocês se permitam viver, não fiquem inventando 1 minuto, gente. Não fiquem assim, fazendo as coisas que não faz sentido para vocês, sem compreender, porque às vezes tudo que a gente precisa é só tirar o foco daquilo que está ruim e colocar na solução. É só assim que a gente vai encontrar. Então, eu acredito que nós não nascemos só para pagar boleto, gente. Nós não nascemos para hoje, segunda-feira, esperar a sexta para um sextou maravilhoso e achar que vai estar tudo bem no fim de semana. Não. Então, eu deixo uma provocação para vocês aqui. Quem é você? Você sabe realmente quem é você? Você consegue se definir para você mesma, se olhar na frente do espelho e dizer: eu sou uma advogada de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou. O que você é na tua família, no teu trabalho? Você consegue responder isso? Quem você é? As tuas forças, as tuas fraquezas. Por fim, meus amores, eu teria muito mais para falar para vocês, mas assim, eu agradeço imensamente esse espaço aqui. Eu acho que isso é de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer uma de nós. Eu acho que isso faz a diferença na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês assim, gente. Se a nossa vida tá uma droga, a culpa é nossa. Então, se tá ruim, a culpa é minha. Mas se ela tá maravilhosa, a culpa também é minha. Então, obrigada, meus amores, pela escuta de vocês, pela presença, pela participação de vocês e por todas vocês existirem assim na minha vida, no meu caminho, no meu Instagram, dentro da Comissão da Mulher Advogada. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. As 3 palestras de hoje foram maravilhosas. Muito obrigada por participarem do projeto. Parabéns, Tati. Essa tua visão generosa nas tuas palavras foi muito importante para nós. Hoje a gente está levando para casa, quer dizer, já estamos em casa, né? Levando para nós vários ensinamentos importantes. Eu só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz de encerrar mais essa edição com tanta comemoração de tanto assunto bom. Mas antes de finalizar o evento, eu gostaria de chamar a doutora Cláudia Sobreiro para fazer as considerações finais e também para saber se tem alguma pergunta aí no chat. A Juliana deve ter selecionado alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Cláudia, pode fazer as suas considerações finais. Primeiro, preciso dar parabéns. Vocês 3 foram sensacionais. E eu tenho realmente algumas coisas que eu gostaria, assim, não de consideração, assim, de mostrar o quanto a fala de vocês 3 foi importante. Vou começar aqui pela Tati, que a fala aqui por último, depois eu retomo todas as outras 2 no mesmo assunto. Tati, nós estamos num momento da advocacia e da humanidade que a tua fala hoje, ela vem coroar e fechar muito daquilo que eu tenho conversado com diversas colegas, na coordenação, em algum dos nossos grupos também, né, na família, no meu trabalho, porque nós estamos, o ser humano todo, ele resiste um pouco às mudanças, né? Todo mundo fica um pouco tenso, não sabe bem por que a mudança, o que vai mudar, por que não pode voltar ao que era antes, enfim, porque está nos retirando daquela nossa área de conforto anterior. Só que nós estamos criando uma nova zona de conforto. Querendo ou não, a gente já está inserida num novo contexto. E esse contexto, ele vai apenas se intensificar daqui para frente, porque eu não acredito que algumas das realidades que nós estamos implantando hoje, tanto na advocacia, como, enfim, nas audiências, nas sustentações orais e em diversas outras situações, eu não acredito que elas voltem a ser o que era antes, né? Ainda temos muitos problemas, né? Que hoje vamos ver às 20 horas com a nossa presidente da CEDAP, muito importante, esse encontro que o presidente Breyer está fazendo hoje à noite nesse sentido. Mas o fato é que nós não vamos voltar àquilo.
Então, a gente precisa conhecer a nova realidade, precisamos conhecer os nossos potenciais, porque nós vamos precisar de todos esses potenciais, de todas as nossas ferramentas, para seguir num novo modelo de advocacia, porque nós realmente não teremos as situações iguais às anteriores. E eu, sinceramente, pode ser um pouco difícil nesse início, mas eu não acho que seja pior, né? Nós já tivemos algumas evoluções, claro que como isso está associado à pandemia, a gente não consegue achar nesse momento um lado bom do assunto, né? Em que os colegas todos, está todo mundo privado do trabalho, dos seus processos, dos seus recebimentos, dos seus honorários. Então, as situações estão todas muito complexas porque o foro está fechado, né? Então, na Justiça Estadual, nós temos um número pequeno de processos que são eletrônicos, né? Então, não é suficiente a ponto de movimentar todo o escritório, né? Então, gente, o que eu gostaria de deixar assim para vocês? Essa tua força, Tati, é muito, muito importante para todas nós. O teu exemplo é lindo e é esse exemplo que vocês estão fazendo, né? Que tu fez anteriormente, que nós todas precisamos utilizar. Nós precisamos sim tomar as nossas forças, as nossas rédeas, para nos conhecermos melhor e conhecermos melhor esse novo momento. E eu reparei que tem uma colega no chat, que eu acho que não a conheço pessoalmente, mas ela fez uma observação ali de que ela está iniciando com 47 anos e se identifica muito com a tua fala, né? Pois eu quero dizer para vocês que eu sou advogada há muitíssimos anos, é bem verdade, mas eu me reinventei aos 50. Eu dei um novo rumo na minha carreira, né? E estou muito feliz com o que eu fiz, né? Tudo pode ser difícil no início, mas é muito importante a gente ter essa liberdade de fazer, de buscar, e todo mundo pode buscar, sim. É possível, mas claro, por isso que eu insisto tanto na situação do conhecimento. A gente precisa disso. Sem essa ferramenta, a gente vai ter muita dificuldade de passar adiante nessa nova realidade, né? Então, assim, ó, no que depender da CMA, vocês fiquem tranquilos, porque terão todos os acessos. A ordem, a mesma coisa, o presidente Breyer não cansa, né, de oferecer para a advocacia tudo que está à disposição da ordem, tudo que é possível, a ESA também, a Caixa, e nós nas comissões vamos seguir fazendo todo o trabalho para que todos estejam inseridos na nova realidade. Então, a CMA vai ajudar todo o possível nessa nova jornada. E, meninas, então, Tati, muitíssimo obrigado, foi muito importante a tua contribuição hoje. Assim como foi a da Carla e a da Cristina. Porque a pandemia também nos trouxe essa realidade complexa, né, de aumento da violência. Mas também esse aumento trouxe uma segunda situação que nós não tínhamos antes, que foi trazer o problema à tona. Trouxe a visibilidade desse tema para toda a sociedade, porque até então era um tema que só os atores trabalhavam, né? Era o judiciário, nós na advocacia, Ministério Público, Defensoria, as ONGs, enfim, todo esse núcleo de atendimento, né? A prefeitura, Estado, enfim. Mas de resto, ninguém tinha muita informação e ninguém sabia o que fazer. Tá? Então, é isso que eu digo a vocês, tudo tem um lado positivo. Infelizmente, os números não ajudam, mas os números também já eram cruéis antes disso. E pelo menos agora a gente está podendo conversar com todo mundo. Tá? As pessoas estão prestando atenção nesse tema. Nunca vimos tantas campanhas como agora. Mas um pouco também me preocupam só essas campanhas agora na pandemia. E por isso algumas falas de vocês são essencialmente, são fundamentais para nós seguirmos esse trabalho, porque nós não podemos deixar que passando esse pico maior da pandemia, o assunto caia no esquecimento. Porque nós precisamos seguir com esse comprometimento. Então, a gente vai precisar trabalhar também daqui para frente o que vai acontecer depois da denúncia. Porque nós estamos conseguindo, né, mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas e que elas têm condições de pedir socorro, né, e que quem está próximo tem que socorrer, não pode se omitir, né, porque uma pequena briga daqui a um mês pode ser um feminicídio.
Então, nós não podemos calar, mas, ao mesmo tempo, só denunciar não é suficiente. Nós precisamos não julgar essas mulheres, porque elas terão e têm grandes dificuldades de romper esse ciclo, como vocês muito bem comentaram. É difícil, não é nada simples, mas com esse trabalho, eu acredito que a gente possa contribuir para alguma coisa e principalmente para que todas nós tenhamos nos nossos ciclos familiares e de amizade a sensibilidade de não julgar ninguém, porque ninguém está naquela situação porque tem força para sair, senão já tinha saído. Tá? Então, a gente precisa apoiar, mostrar que sabe que é difícil, mas que existem caminhos fora daquela vida, fora daquele relacionamento abusivo. Então, nós vamos também intensificar o nosso trabalho nesse sentido. Adorei, adorei, adorei as palestras de hoje. Maxi, muitíssimo obrigada. Juliana, muito obrigada. Carla, Cristina, Tatiana, vocês são mais 3 palestrantes que dão muito orgulho para a CMA. Um beijo a todas e muito obrigada a todos que estão conosco, nos assistindo também. Um beijo a todos. Desculpa, esqueci de abrir o microfone. Agradecemos aos palestrantes pelo ótimo conteúdo compartilhado. Em nome de todas as integrantes da Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, agradecemos por terem assistido e participado da 3ª edição do ciclo de palestras da Comissão da Mulher Advogada, Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, do Banco de Palestrantes. Volto a convidar as integrantes da Comissão da Mulher Advogada para ingressarem no nosso GT, serão bem-vindas, e ingressarem também no Banco de Palestrantes. Mesmo as integrantes do grupo de trabalho que ainda não se candidataram a informar as suas palestras, está aberto. O Banco de Palestrantes ele vai permanecer aberto para que todas possam se cadastrar e virem aqui serem as nossas palestrantes. Neste momento, já estão sendo liberadas todas as participantes e os participantes para confraternizarem aqui conosco. Lembrando que o próximo evento está agendado para o dia 22 de junho, no mesmo horário, às 17 horas. Teremos a participação como palestrante da Bruna Marim Rossato, que vai falar sobre mulheres na política, muito mais do que cotas. Também teremos Edmara Sacherriço, que vai falar sobre a importância do protagonismo das advogadas em cargos eletivos. A Renata Helvig Ferreira, que vai falar sobre a participação administrativa das mulheres na formulação de políticas públicas. Grata pela presença. Dia 22 de junho, às 17 horas, estaremos aqui na 4ª edição do ciclo de palestras do Grupo de Trabalho das Mulheres Visíveis. Nesse momento, vamos fazer uma confraternização aqui, uma foto, dá para olhar para todo mundo, e depois disso nós vamos encerrar a nossa 4ª edição do evento do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis. Podem abrir as câmeras, todos os participantes, para que a gente possa nos visualizarmos. Que legal. Cláudia, pode abrir teu microfone para falar com as pessoas que estão chegando. A Luceline também, a Luceline está ali. Juliana Raul, Edmara, sejam bem-vindas. Andréia, Cláudia, Jaqueline. Olá a todas. A Lívia foi nossa palestrante semana passada, a Adriana Pilati, a Elisa. Oi, Elisa, não tinha visto ainda. A Alessandra está sem câmera, tá bem, a gente está te vendo também, que bom que tu tá aí. A Neuza, a Jéssica, a Beth está ali. Oi, Beth. Vou mudar de página aqui para ver, tem gente ainda que está com a câmera fechada. Vamos abrindo. Neuza. Todo mundo sorrindo aí, eu estou fazendo umas fotos aqui. Façam também aí para a gente salvar todo mundo na mesma tela. Tem 2 telas aqui.
Janine, vê se tu consegue abrir a tua. Tá bem no meio aqui. A Janine foi nossa palestrante também, tem que aparecer. A Adri chegou agora, estava com a câmera fechada. Deixa eu ver aqui a outra página. A Circe também abriu a câmera agora. Oi, Circe. Deve estar na outra página. Então, vamos para a próxima, que será a semana que vem. Maxi, parabéns mais uma vez. Juliana também. Beijos a todas. Até mais. Beijo. Até.